Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e os seus comentários, nós passamos a palavra ao Fernando Pubi. Olá, que a paz de Deus possa ser percebida por todos nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai de mim, vós que fazei obras de iniquidade. Anotações de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Já o título do capítulo, Muitos os chamados e poucos os escolhidos, merece a nossa atenção para que possamos compreender bem. Porque se está dizendo que muitos foram chamados e poucos os escolhidos, aí cabe-nos uma pergunta. Quem é que escolhe? Será que é Deus que escolhe? Ou será que é o nosso Mestre Jesus que faz essa escolha? E nós estamos aprendendo com a doutrina espírita que quem faz essa escolha somos nós, quando nós modificamos o nosso modo de agir. Ou seja, quando nós nos dispomos a modificar tudo aquilo que está contrário à lei de Deus. Ou seja, o esforço de cada um para ser escolhido por ele mesmo para fazer parte dessa seara. Esse item do Evangelho, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, é uma advertência do nosso Mestre Jesus diretamente a nós, os religiosos. Ou seja, aquele que frequenta um templo espírita, uma casa religiosa, e que diz ser religioso.
Será que nós, tendo os conhecimentos espíritas ou os conhecimentos cristãos, nós já estamos com a possibilidade de, caso for necessário, adentrarmos o reino dos céus? Será que nós estamos fazendo a nossa parte para que possamos realizar essa mudança tão necessária em nós, a fim de podermos estar aptos a fazer aquilo que é necessário? Será que basta dizer sou cristão para merecer o reino dos céus? Então nós sabemos que não. É necessário nos adaptarmos, nos modificarmos em tudo aquilo que é contrário à lei de Deus, tudo aquilo que contraria os preceitos que Jesus nos trouxe. Então nós vamos encontrar vários ensinamentos de Jesus nos falando da bondade, da necessidade de ser justo, da necessidade de ser caridoso. Então nós temos sim já condições de colocar em prática esses ensinamentos. E o que nós estamos fazendo? Porque muitas vezes nós já conhecemos os ensinamentos do Cristo, já temos noção de uma boa parte da lei natural, mas o que nós já estamos colocando em prática? Nós aprendemos que Deus não espera de nós uma reforma muito grande, muito além das nossas possibilidades. Ou seja, o Fernando não vai virar anjo da noite para o dia, mas ele tem condição de fazer grandes modificações na sua vida. Então Deus espera sim que ele modifique tudo aquilo a qual ele dar conta. Ou seja, que ele saia da zona de conforto para conseguir realizar atos de bondade, de justiça, de caridade no seu proceder no dia a dia. Seja lá no trabalho, na casa espírita, dentro do seu lar, a fim de poder cada vez mais estar junto aos ensinamentos de Jesus. Porque é muito bom saber o que nos fala Jesus, conhecer os ensinamentos dos Espíritos. Agora faz muita diferença aquilo ao qual nós colocamos em prática. Então hoje mesmo nós já podemos ser mais dóceis, conforme nos diz Jesus, ser mais brandos e pacíficos, ter maior pureza nos corações. Porque o item fala, só entrarão no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. Será que eu já estou fazendo a vontade? Será que eu já dou conta de absorver esses conteúdos que são tão bons para o espírito? Ou ainda nós estamos presos às coisas da matéria? Quando Jesus esteve na terra, nós lembramos de uma passagem que é Jesus quando ele vai a Samaria, porque ele está em viagem de Jerusalém a Galiléia e ele passa obrigatoriamente por Samaria. E já era a 6ª do dia. Ele e alguns discípulos estavam cansados. E ele para então junto do poço, o poço de Jacó. E os discípulos vão buscar o alimento num vilarejo próximo. Até que se aproxima ali uma mulher de Samaria para tirar a água do poço. E Jesus lhe pede, dá-me de beber? E aquela mulher responde, como, sendo tu, judeus, pede a mim algo que sou mulher samaritana? E Jesus lhe responde, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele daria água viva. E a mulher responde, Senhor, tu não tens como te atirar e o poço é muito fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e seus filhos e seu gado? E Jesus lhe diz, qualquer que beber desta água tornará a ter sede,
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que lhe salte para a vida eterna. Disse a mulher samaritana: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. E hoje nós temos a oportunidade de ter contato com a nossa doutrina espírita, que é capaz de nos dar essa água viva, que é capaz de nos matar a sede, através dos seus ensinamentos, através dos seus esclarecimentos, que automaticamente vai gerar o consolo para as nossas dificuldades. Então nós aprendemos a respeito de tudo, na terra e também no céu, na vida como também na morte. Como nós devemos agir em relação a todos os assuntos, a todos os acontecimentos. Então, se conhecimento nós temos muito, nós temos da onde tirar essa água viva que pode nos satisfazer a nossa sede. Então é necessário colocar em prática esses ensinamentos para se tornar apto a adentrar o reino de Deus. E se hoje nós estamos passando por uma grande dificuldade, graças a essa pandemia a qual assola toda a humanidade, então hoje nós temos mais tempo para adentrarmos os conhecimentos espíritas e nos esforçarmos para que esse tempo seja bem aproveitado para a mudança que todos nós temos que fazer em nós mesmos. Por muitos séculos nós tentamos modificar os outros e hoje nós temos a oportunidade de modificar a nós mesmos. E só entrarão no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. São palavras de Jesus. Então cabe-nos hoje mesmo, o mais rápido possível, fazermos a vontade do meu Pai. Fica aí os ensinamentos sempre baseados na nossa tão abençoada doutrina espírita e que possa encontrar lugar seguro em nossos corações. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares. Mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação,
inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem e preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abrir seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por alguns momentos nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre e amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece, vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos,
Que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos mais um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca, em 10 de maio de 1985. A brandura e a cólera. Todos nós sabemos como a cólera está sempre indisposta, mal-humorada e realmente infeliz. Já a brandura anda sempre com um doce e meigo sorriso, que se não chega a se abrir de todo, encerra, todavia, um entreaberto sorriso, assim como um botão a florir, a se abrir. Pois bem, escutem cá, meus amiguinhos. Certa vez, em uma casa de minhas muitas excursões pelo espaço, a fim de colher prosa e verso para a humanidade encarnada, tive ensejo de assistir à seguinte cena. No interior de seu lar, a cólera, bravia e indignada, resmungava sem parar. Dê-me cá esta palha, a cólera se zangava. Acontece que a meiga brandura, no seu giro habitual, resolveu fazer uma visita a este dito lar, sem saber quem ali morava. Suavemente tocou com uma delicada pluma a porta que se encontrava fechada, e lá de dentro ouviu um vozeirão: quem bate a esta hora tão cedo? Seja ao menos mais discreta, porque tão grande pancada? Acaso pensa que estarei surda? É que a cólera, sempre encolerizada, predispõe-se a fantasmagorias. Vê lá se uma pluma causa algum barulho. Mas, mesmo assim, indignada, abriu a porta com gesto brusco. Ande, entre, o que está esperando? Não vê que quero fechar logo a porta? O vento me incomoda. Não havia vento, apenas a brisa perpassava leve. E nervosa, bateu com a porta, que de maneira alguma se fechava. Deu com o pé e nada. Embora seu pé doesse, a porta nada sentiu. Com a mão, novamente cerrou com a porta. Mas com a mão novamente, cerrou com força a porta, e enquanto afirmava com a esquerda, esmurrava com a direita, a fim de fechar a porta. Nisto, atenta e delicada, sutilmente, a brandura se acercou da porta e mostrou-lhe: minha irmã, ela não se fecha enquanto você não recolher a língua da fechadura. E ato contínuo, rodou a chave. A cólera, agora desconfiada, olhou de soslaio para a brandura e interpelou-a: o que queres tu dizer-me com isto? Eu sei que você se ocupa de todos os incidentes, até mesmo os mais triviais, para tirar deles algum ensinamento. Estás sempre tirando algum proveito daquilo que faço para repreender-me.
saiba que não tolero a tua presença. Mas, na verdade, a cólera estava já falando sozinha, porque quando a brandura pronunciou as meigas palavras de esclarecimento, realmente ela já estava do lado de fora, prosseguindo seu trajeto. Eu fiquei cismado. Se a cólera encolheu a língua para dentro da fechadura, a porta se fecha para as nossas meditações. Espírito Jonatas. Que tenhamos todos uma boa noite e o nosso agradecimento a todos.